Olá, boa tarde. Dentro de dias, todas as comunidades cristãs, a liturgia apresenta-nos os textos bíblicos do terceiro domingo do Tempo Comum. Para que os possamos entender plenamente, nós contamos hoje com a presença da irmã Luísa Almendra, é professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Está connosco também o cônego António Rego, a jornalista, e contamos com uma novidade também, o apoio da língua gestual, hoje aqui assegurada pelo Luís Oriola e que nos acompanhará também nos nossos próximos programas Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estarem connosco uma vez mais. Vamos então à análise da liturgia deste terceiro domingo do Tempo Comum. Com António Rego haverá um pano de fundo, uma linha de força para caracterizar este terceiro domingo do Tempo Comum? Eu penso que este domingo tem várias linhas de força. Às vezes a gente pensa que quando chega ao domingo, diz que cá vem a mesma coisa do ano passado, as mesmas leituras, as mesmas conversas, mas a gente precisa descobrir sempre o que há de original em cada semana. Mas esta semana, para além dos textos litúrgicos que são fortes, e a gente já lá vai, temos um acontecimento que é o oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Isso supõe um espírito de abertura especial em relação às outras confissões religiosas, sobretudo cristãs. Mas também lembra o que aconteceu no primeiro dia do ano, o encontro ecuménico de TZ, com 15 mil jovens na Letónia, em Riga, exatamente, e onde foi celebrada e desejada esta unidade. E também já agora não se parava os 500 anos da Reforma Protestante, que foram celebrados por nós e que devem ser integrados espiritualmente nesta semana. A liturgia desta semana tem o eterno Isaías, que nos faz sempre projetar a luz, mesmo quando se trata dos prisioneiros da morte, da injustiça, do sofrimento e do desespero. Iremos sentir muito essa sua palavra. O Evangelho é o chamamento de alguns para concretizarem esta missão. E São Paulo aos Coríntios avisa, cuidado, sem unidade, nada. Portanto, se não houver esta proximidade entre a comunidade cristã, não faremos o essencial. Vamos avançar com o Evangelho de Mateus e vamos então escutar este Evangelho do terceiro domingo do Tempo Comum. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. A irmã Luísa Almendra, temos aqui esta apresentação do Reino e o início de vida pública de Jesus. É um evangelho que também nos fala do chamamento dos primeiros discípulos. Começa aqui um itinerário todo, não é? Sim, e o itinerário até parece começar um bocadinho ao contrário, porque diz que quando Jesus, o autor bíblico, faz questão de nos informar de que quando Jesus ouviu dizer que João Batista foi preso, não é?
ele retira-se para uma região que hoje em dia nós chamamos das periferias, não é? Retira-se para a periferia, não fica no centro, não se expõe inutilmente ao ódio, digamos assim, dos adversários, não é? Nós podemos pensar que Jesus tem momentos em que de facto fica e não se retira, mas esta nota é muito importante, há algo ainda muito por fazer, que ele está a iniciar e, portanto, não vai nem começa num contexto de exposição e de oposição. Retira-se. Portanto, esta delicadeza, este sentimento de voltar para uma região que era uma região muito misturada, de muita gente. Aqui nós temos os nomes de Zabulão e Neftali, estas duas tribos, nomes de duas tribos de Israel antigas, mas foi uma região que fazia parte do Reino do norte de Israel, e que foram as primeiras a ser deportadas, e, portanto, uma mistura de populações, e por isso nós ouvimos dizer que esta terra chamada Galileia dos Gentios. Claro que estariam lá também muita gente de Israel e muitos judeus, mas o facto é que Maria, José e Jesus estiveram lá, viveram lá, portanto não são populações totalmente alheias à fé de Israel, mas têm uma mistura muito grande e são marcadas também pela grande pobreza, pela grande opressão, por uma grande debilidade e fragilidade também. Então, Jesus dirige-se para essa e vai começar na periferia e não no centro, no grande centro de Jerusalém. Cumprindo uma profecia. Exatamente. Esta estratégia do autor, mas isso também, todos os textos do Evangelho são unânimes portanto, há uma tradição dos primeiros cristãos que é muito certa. Jesus começou na Galileia, a sua atividade, digamos assim, mais de pregação, de curas, o que aqui o autor faz é que vai unir este facto a uma profecia de Isaías, que nós vamos ouvir falar na primeira leitura. E, de facto, esta gente da periferia, que vivia, de certa maneira, apagada, enfim, numas circunstâncias um pouco esquecida, então diz estes viviam nas trevas. Estas trevas, o que é que são? Eles tinham o sol do dia, não é? As trevas do esquecimento, pessoas esquecidas do grande centro que era Jerusalém, e viram uma grande luz. Que luz é esta? Não é? Esta luz vai ser a ação de Jesus, que nós vamos ver, e dos seus discípulos, e este anúncio que ele vai começar. Ele vai começar, e aqui então sim, o Henrique falou, por pregar: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E vale a pena nós percebermos um bocadinho o que é que significa isto, o reino de Deus, não é? Estas populações viviam sob este governo dos reis, não é? E a opressão daí da adivinha, não é? Dos reis. E, portanto, há sempre uma projeção de que, uma esperança de que haverá um rei e um reino, não é? Que será diferente na sua maneira de agir, até para com estas periferias, e que possa trazer esta luz, não é? Que possa trazer este mundo novo, esta maneira de estar nova, de fraternidade, de não opressão, de todos poderem partilhar os bens que existem. Então é este arrependei-vos, isto pressupõe mudar a mentalidade, não é? Porque o reino está próximo de Deus. Em Jesus há um reinado que vem, que é diferente dos reis deste mundo. Quando António Rego, Jesus não marca uma grande conferência de imprensa, não é no centro de Jerusalém que ele começa a sua vida pública, lá está, é num ambiente um tanto ou quanto secundário, não é? Vai às pessoas. Vai às pessoas. Vai às pessoas diretamente. Ataca ali Pedro, André, Tiago e João. E isto diz muito do estilo dele e do Pai. Deus não trabalha sozinho. Trabalha connosco, salva connosco. E por isso ele vai buscar estes dois homens. E se me é permitido, eu colocava-me na pele deles, que estava no seu trabalho, com as suas pobres redes, mas eram tudo para ele. Estavam a trabalhar as redes e chega uma pessoa ali e diz: larguem isso e venham comigo, sigam-me. Mas o que é isto?
Mas o que é isto? Isto é uma loucura, deixar a família, como é o caso concreto que é aqui referido, em Tiago e João, e seguir Jesus. Ora, eu acho que isto é o segredo fantástico do que nós chamamos a vocação, um chamamento. Aquilo que depois, ao longo destes 2000 anos, milhares de milhões de pessoas fizeram. Foram retiradas, digamos, do seu uso comum e vulgar de cidadãos para se entregarem a uma missão concreta, que foi muito bem descrita aqui pela professora irmã, com muita precisão, que é esta missão da conversão e do arrependei-vos. Ou seja, Deus precisa dos homens para a salvação. Ele não trata isto sozinho, nem é carregar num botão. Ele precisa de nós, da nossa presença, e por isso eu digo aos jovens, eu digo aos adultos, digo aos padres, às religiosas, digo a mim próprio que Deus precisa de nós e que há missões que estão nas nossas mãos de cumprir, que nos foram entregues por Deus. Por isso isto é novo em cada semana. Ninguém pense que vai à missa para cumprir um preceito, não, mas vai para ser interpelado, como foram estes senhores, para se entregar pelo reino. Mas há aqui isto muito bem que o Padre Rego disse, a sublinhar que esta iniciativa de Deus, porque as leituras deste domingo estão muito marcadas por uma iniciativa de Deus. Aliás, nós já vimos desde o mistério da celebração de Natal, esta iniciativa de Deus é algo intrínseco ao cristianismo. Não só do próprio Deus vir à história, mas também do próprio Deus convidar, não é, o ser humano a participar naquilo que é a sua ação de realização, de felicidade para a história. Isto que falava o Padre Rego, do chamamento para o ser humano participar com Deus na felicidade da história. A iniciativa é de Deus, não é o ser humano que interessante, Deus está na história, então vou colaborar, porque às vezes há muito esta ideia no cristianismo e em nós cristãos de que somos nós que colaboramos com Deus, e é verdade, mas a iniciativa do chamamento a sermos colaboradores de Deus é de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem transforma, é Deus quem salva, e nós somos aqueles que aceitam entrar neste projeto de felicidade que Deus tem para a história. Então isso é que é trazer Deus, colocar Deus no centro. Colocar Deus no centro. E então isso é que é o reino de Deus, não é? Aí sim há reino de Deus, senão andamos um bocadinho assim a meias de reino de Deus e o nosso reino, não é? Vamos então avançar para a análise de Isaías, que nos chega pela primeira leitura, e aí lá está a tal profecia desse povo que estava nas trevas e que se defronta com essa luz intensa. É um tempo, importa referir que esta leitura de Isaías se refere a um tempo de grande sofrimento para o povo de Israel, não é? E o contexto é um contexto político e religioso muito conturbado, muito difícil, do século VIII a.C. E é neste contexto que os profetas são muito fortes, nestes momentos de grande sofrimento, em que é difícil, e é difícil em todos os momentos de grande sofrimento, acreditar na luz, ter esperança, pois a palavra profética é muito forte. Quando há um sofrimento muito grande, e ele é testemunho disto, eles anunciam uma grande esperança. E, de facto, estas terras, cá temos estas regiões de Zabulão e Neftali, até pelas deportações, tinham vivido momentos muito difíceis. E foi humilhada no passado, mas Deus, precisamente porque Deus é fiel, a sua presença na história é marcada por uma grande fidelidade. Deus nunca abandona a história, mesmo nestes momentos difíceis. Então, as trevas vão se converter em luz e em glória. Foi humilhada, mas há uma promessa, há uma esperança de que o futuro será coberto de glória, e então o caminho do mar, nesse caminho difícil, então haverá uma grande luz, o povo verá uma grande luz, e então temos estas oposições: humilhar, cobrir de glória, trevas, luz, caminhar nas sombras da morte, alegria, contentamento. O texto vai jogar com isto. Há
a realidade difícil que o povo vive e o profeta, o que é que faz? Afirma a fidelidade de Deus e a esperança que essa fidelidade traz à história do ser humano em sofrimento. Quando António Rega é uma predileção especial pelos mais frágeis, pelos aqueles que estão mais afastados, mais esquecidos? Indiscutivelmente, esta profecia de Isaías e dos outros profetas não é uma coisa que está suspensa, que está no ar, que é abstrata. Ela toca o concreto das pessoas. Por isso, vai às pessoas que estão em situação de humilhação para as trazer para a sua dignidade, às que estão presas para virem para a liberdade, às que estão na morte para virem para a vida. E penso que essa missão se continua. Não podemos apenas também pregar uma esperança etérea que paira nas nuvens de que isto é capaz de acabar por dar certo. Nós temos a certeza de que Deus converte o mundo através de nós, através dos cristãos e através dos não cristãos. Eu não sei se é heresia, mas ouvi aquele discurso, aquela mensagem da Meryl Streep, onde afirmava valores humanos tão ricos, tão importantes, que eu pensei, não é só dos católicos, dos cristãos, que ela não se apresentou como tal, que vem um discurso assim tão evangélico, apesar de ter outros contornos políticos em que não me coloco. Mas isto para dizer que nós não temos o exclusivo da palavra e os profetas foram descobrir também naqueles que estavam longe, nas periferias, e Jesus foi chamar uns que estavam longe exatamente para afirmar a realização desta profecia. E estas trevas, este afastamento, por vezes não se prende apenas com condições de vida física. Claro. Não é? A gente, quando diz a palavra pobres, a gente está a pensar quase sempre nos que estão às portas das igrejas a pedir esmola, nos que não têm uma casa, mas pobres são os que estão no exílio de si próprios, que estão fora de si próprios, que estão perdidos, que estão sem esperança, que estão desanimados, são estudantes que estão sem emprego e sem estudo, são os jovens que estão sem orientação na vida, são crianças que não sabem quem é que lhes dá afeto, se é o pai, se é a mãe, se é a avó, que estão sem referência. Os pobres hoje têm uma vastidão digamos, de posições e é neste todo que nós vimos ser libertos e não apenas nos nossos pobres convencionais, porque às vezes temos os nossos estereotipos já todos feitos e esses são pobres e os que vivem na miséria merecem toda a atenção, mas não acaba aí. Temos de ver toda a atenção, mesmo os que são humilhados, as pessoas que no seu trabalho estão caladas porque não podem perder o emprego e os chefes e os patrões fazem deles os que querem, os donos, os senhores do mundo fazem as leis que lhes apetecem e os outros vão se calando. E estamos numa altura que me parece, estamos atacados por violência e por terrorismo, estamos todos no mesmo barco da incerteza, mas ainda assim há muita gente que se aproveita destas circunstâncias para humilhar a dignidade das pessoas. Penso que aqui o nosso Deus é libertador nesta matéria. Vamos avançar então, segunda leitura, primeira Epístola aos Coríntios, e aí temos o apelo à unidade, estas vicissitudes que marcam as primeiras comunidades, de algumas divisões, e Paulo aqui a esforçar-se para que todos se centrem no essencial, que é Cristo. Esta situação é até importante ver o terreno humano em que ela se forma, porque Paulo tinha estado em Corinto, tinha evangelizado a comunidade de Corinto, tinha sido um elemento fundante daquela comunidade de Corinto, mas depois partiu para outras comunidades. E depois dele vem este tal Apolo, que parece ser uma pessoa muito mais exuberante no discurso. Paulo, até que nós, não é, pelas pessoas, como ele escreveu muitas cartas, lhe atribuímos uma grande capacidade intelectual, e tinha, mas este Apolo parece que o superava ainda pelas suas eloquências, os seus discursos eloquentes. E a comunidade deixa-se seduzir por este Apolo, e isto começa a gerar entre eles, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, enfim, e começam a criar-se, a desenvolver uma mentalidade que é relacionar a sua fé e o seu cristianismo, a sua opção pelo cristianismo, a pessoas, aos pregadores, e não à pessoa de Jesus Cristo. Isto, quando chega aos ouvidos de Paulo, e aí é a grandeza de Paulo, é
ele tem a capacidade de discernir que ser cristão está marcado pela opção por Jesus Cristo e não pelos pregadores que falam de Jesus Cristo. E então, isto vai ser muito importante para Paulo ajudar a comunidade cristã a crescer. O que é que faz a divisão, muitas vezes? É o não estarmos centrados na pessoa de Jesus Cristo. Porque, exatamente, os cristãos, a unidade dos cristãos, é aí que se fundamenta, é aí que se enraiza. É na fé na pessoa de Jesus Cristo. A expressão que a fé pois, pode tomar pode ser diversificada, não é? Mas este apelo, eu considero muito bonito este texto neste domingo em que estamos a viver a Semana de Unidade dos Cristãos, porque ele vem trazer-nos esta mensagem. O que nos une é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Paulo dilo com toda a eloquência nesta leitura. Eu aplicava esta unidade, este apelo de unidade de Paulo, exatamente esta semana de oração para a unidade dos cristãos, porque nós estamos ainda pouco habituados, apesar de já termos dado muitos passos, às vezes pensamos que estamos sempre parados porque os católicos ainda não são o mesmo que os chamados protestantes ou evangélicos. Não, há riquezas nas nossas diferenças também, porque há sensibilidades diferentes. Mas já demos muitos passos de aproximação, de diálogo. Penso que a nossa presença aqui, com a lei da liberdade religiosa, com a presença das confissões religiosas cada dia aqui na RTP, já são sinal também dessa proximidade, desse comunismo. As reuniões que eu próprio tenho com uma série de confissões, onde nós já nos tratamos por amigos e quase por irmãos, sentindo as nossas diferenças e as nossas sensibilidades. Tudo isto para dizer que nós devemos cultivar nesta semana, particularmente, esse espírito, porque às vezes ainda há tendências para sermos sectários, monopolistas da verdade e os únicos senhores do mundo e do bem. E não é assim. Temos de partilhar isso com irmãos que professam outras confissões, mesmo não cristãs, apesar desta semana se dedicar particularmente aos cristãos. Muito bem, ficamos então por aqui com António Rego, irmão Luís Almendra. Muito obrigado pelo vosso contributo também, nos ajudarem a entender e a penetrar na dimensão destes textos litúrgicos. Ficamos então com os principais elementos que nos permitem então entender a mensagem contida na proposta da liturgia para o próximo domingo. Recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e um bom fim de semana.